Bom dia, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Quero cumprimentar aos amados ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando no dia de hoje. Nós estaremos falando sobre a palavra de Deus e, para tanto, nós estaremos lendo em Gênesis 14, de 1 a 11, quando nós falaremos sobre a guerra entre reis. Então, vamos ler? E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semebé, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomé, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomé e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzim em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon, Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. Irmãos, nesse período, quem comandava eram os reis que habitavam do lado da Caldeia, né, do lado de Elão, perto, né, ali próximo à Pérsia. E esses reis governavam, eles estavam no comando. E principalmente o chefe, né, maior era o rei de Elão, que é o Quedorlaomé. E nós vemos que eles governavam, este rei de Elão estava no comando, era o principal, mas ele tinha os seus confederados, e juntava então 4 reis, o rei de Elão, que era o chefe, né, o principal, que é o comandado, né, pelo Quedorlaomé, que era o nome do rei. Juntou-se com os seus companheiros, o rei de Siná, Anrafel, o rei de Elazar, Arioque, o rei de Goim, Tidal, e eles saíram e foram para a terra de Canaã, onde habitavam ali os Oreus, os Amalequitas, os Amorreus, os Refaíns, e chegaram ali e feriram todos eles. São povos que estavam sob o domínio do rei de Elão, o Quedorlaomé. Eles estavam por 12 anos servindo este rei, pagando tributos. Mas no 13º ano, esses povos rebelaram contra o rei de Elão. Eles não quiseram mais ficar sob o domínio do rei Quedorlaomé. No 14º ano, 14 anos depois, o que aconteceu? O rei de Elão veio contra eles, juntamente com seus reis apoiadores. Então, juntou-se 4 reis e fizeram guerra contra esses povos. Então, o que aconteceu? Quando os demais reis de Canaã viram que aqueles povos estavam sendo subjugados, estavam sendo também maltratados e mortos, que a guerra estava estabelecida. Então juntaram do lado de Canaã, do lado de cá, 5 reis para fazer guerra contra eles também, para enfrentá-los.
porque eles estavam matando todos os povos que iam encontrando pela frente. Então juntou o rei de Sodoma, que é Bera, o rei de Gomorra, que é Birsa, o rei de Adimá, que é Sinabe, o rei de Zeboim e Semeber, e o rei de Bela, que nós não sabemos o nome, porque a Bíblia não trouxe. Bela são as terras de Zoá, um pouco distante ali da bacia, né, que formava ali essas cidades-estados, mas se juntou e formou ali, né, uma confederação de reis, 5 reis, para enfrentar os 4 que estavam guerreando naquela área. E nós sabemos que, né, esse vale em que houve essa batalha, que é o Vale de Sidim, é o Vale do Mar Salgado, é o Vale do Mar Morto. E naquele Vale de Sidim, onde ajuntaram 5 reis para enfrentar os 4 que vieram do lado da Caldeia, esse vale estava cheio de poços de betume. E o que aconteceu? Aconteceu que quando os reis de Sodoma e de Gomorra foram guerrear e enfrentar os demais reis, eles caíram nesses poços de betume e certamente com isso deve ter machucado, não suportaram a guerra e saíram fugindo. Fugiram para os montes. Porque, queridos, o betume, ele é uma massa, né? Hoje nós podemos dizer que ele equivale substitui, né? Que equivale mais ou menos o piche, né? Isso que põe no asfalto para dar liga. Naquele tempo também eles usavam para impermeabilizar também as paredes. Hoje eles usam para impermeabilizar o asfalto na sua pavimentação. Usam como impermeabilizante. É uma massa escura, mas naquele tempo eles usavam, né, para passar tipo um cal na parede. E foi o mesmo produto, a mesma massa, né? Esse betume que Joquebede, a mãe de Moisés, usou para calafetar o cestinho quando ia colocar ele dentro para não entrar água. Então é uma massa escura, mas que dá liga. Impermeabiliza realmente, deixa, né, veda tudo. Joquebede usou isso. É uma substância, né, ela é colhida em forma de um lodo, mas era usado muito naquela época também para as construções, passando nas paredes, substituindo ali o cal ou a própria massa que alisa as paredes. E então foi o que aconteceu ali no Vale de Sidim. Os reis de Sodoma, de Gomorra, não aguentaram a guerra e fugiram para os montes. Esse Vale de Sidim é onde formava, né, a bacia com as 5 cidades-estados. E formando ali essa bacia realmente, e a única delas, né, a mais longe, era Zoá, que, né, saindo como se fosse para o Egito, mas mesmo assim fez parte. Certamente já fica no final da bacia, já indo para as terras do Egito, porque essa bacia começa, né, lá no início do Jordão, e que o Jordão passa dentro deste vale de Sidim. Então, meus queridos, nós sabemos que todos os bens de Sodoma e de Gomorra foram tomados, os mantimentos foram levados, o povo foi levado. Inclusive Ló foi cativo com toda a sua família, com todos os seus pertences. Ló habitava ali. Ele escolheu esse vale por ser o mais bonito, o mais belo, as terras encantadoras, terras férteis, terras que realmente enchiam os olhos. Mas olha o que aconteceu justamente nesse local. É que estava ali, né, aquela batalha dura, aquela batalha desgastante, onde os reis estavam ali batalhando, devorando tudo, levando pessoas cativas, matando pessoas. E Ló foi levado cativo com toda a sua família, com todos os seus bens, com todos os seus pertences. Nem tudo que enche os nossos olhos, meus queridos, é bom, é salutar.
Nós devemos pedir a Deus orientação em todas as coisas na nossa vida, porque só o Senhor sabe qual é o melhor para nós. Só o Senhor sabe apontar o caminho em que nós devemos seguir. Só o Senhor sabe onde nós devemos pisar, trilhar, porque os nossos olhos, né, vê coisas que não são boas para nós. Muitas vezes nós somos enganados pela beleza, né, por aquilo que nos aparenta, pela aparência, mas Deus sabe o melhor. E que neste dia você possa pedir a direção de Deus por todas as coisas em sua vida. Não faça nada sem pedir a direção ao Senhor. Que Jesus seja o Senhor da sua vida e te dirija em todos os seus caminhos. Amém? Amém. Glória a Deus.